Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e o assunto do vídeo de hoje é um pequeno conto escrito pelo Lovecraft chamado A Coisa no Luar. Bom, sobre o autor do conto, o Howard Philip Lovecraft, ou HP Lovecraft, como a gente costuma chamar aqui no Brasil, tem muito que se falar, mas não nesse vídeo, porque ele tem uma trajetória bem interessante, com vários aspectos ali que valem a pena ser mencionados, então eu vou deixar isso para um vídeo separado. Basta dizer para quem nunca ouviu falar dele que ele meio que mudou o jogo das histórias de terror ali no início do século XX. Ele desenvolveu ali um horror psicológico e acrescentou alguns aspectos de fantasia e ficção científica. E o que fez ele ficar famoso, sem dúvida, foram os mitos de Cthulhu, que consistem na hipótese de deuses muito poderosos, muito antigos, bem acima dos seres humanos, e que se uma pessoa tivesse contato com uma prova irrefutável da existência desses deuses, isso poderia levar ela à loucura. A obra dele entrou em domínio público recentemente, então tem muita coisa aí disponível na internet por meios legais, para quem estiver interessado. E hoje a minha ideia é fazer uma leitura comentada de uma das histórias do Lovecraft, A Coisa no Luar. É um conto bem pequeno, e como eu sempre faço aqui nos vídeos, eu não vou mergulhar em aspectos técnicos, nem vou me aprofundar na parte teórica da escrita em si. Vão ser apenas as minhas impressões ali conforme eu for lendo, para a gente ver se consegue desvendar um pouquinho mais do estilo do Lovecraft e da forma dele de desenvolver esse horror psicológico que era tão particular da obra dele. Vamos lá então. A gente pode começar ressaltando a questão do título, que não é uma coisa própria do Lovecraft, sim do estilo como um todo, que quando a gente tem histórias de horror sobrenatural, ou se tratando de monstros ou fenômenos inexplicáveis, geralmente o título vai tentar se referir a isso, à ameaça que o protagonista vai enfrentar. E quando a gente tem histórias de ação, ou de aventura, ou de fantasia, aí o título vai focar mais em algum aspecto da trama ou no protagonista em si. Isso não chega a ser um padrão, mas é algo que a gente vê com muita frequência. E como eu disse, isso não é exclusividade do Lovecraft, mas ele fazia muito isso. Vamos começar então. Morgan não é um literato. Na verdade, ele mal consegue falar inglês com algum grau de coerência. É isso que me faz estranhar as palavras que ele escreveu, embora outros tenham gargalhado. Bom, aqui o autor já aproveita o primeiro parágrafo para fazer uma promessa para o leitor. Então, quando a gente tem ali, é isso que me faz estranhar as palavras que ele escreveu, embora outros tenham gargalhado, isso é um apelo à curiosidade, né? Peraí, o que ele escreveu então? Que relato é esse? E outra coisa interessante, que a gente vai ter a confirmação no parágrafo seguinte, é que essa introdução é uma moldura para a história, uma moldura para o texto. Como é que isso acontece, né? Toda vez que alguém em outra realidade ou em outra época apresenta um relato que vai acontecer a seguir, ele está emoldurando o recheio da história propriamente. Existe aquele exemplo clássico onde a gente começa histórias com personagens em torno de um acampamento, em volta da fogueira, e aí a gente tem uma breve introdução dali do que está se passando e já começa logo uma história que alguém vai contar. E nesse caso aqui, ele na verdade está introduzindo um relato que o protagonista da história lhe mandou, né, no caso. Então, conforme a gente avançar, eu vou falando um pouquinho mais sobre isso. Ele estava sozinho na noite em que aconteceu. Subitamente, uma vontade incontrolável de escrever lhe assomou, e tomando a pena na mão, ele escreveu o seguinte. E aqui a gente delimita a primeira parte, né, a parte de cima da moldura da história. E a gente vai ter agora o recheio dela propriamente. E é legal notar como ele faz o arroz com feijão do terror muito bem, né? Então, ele estava sozinho na noite em que aconteceu, ponto. O leitor não precisa saber agora o que aconteceu. Tem autores afobados que já entregam o jogo muito antes, né, do que deveria. E agora a gente vai ver o protagonista da história de verdade. Então há uma segunda apresentação. Meu nome é Howard Phillips, vivo na Rua College 66, em Providence, Rhode Island. A 24 de novembro de 1927, pois não sei sequer em que ano estamos agora, adormeci e sonhei, e desde então tenho sido incapaz de despertar. Então, já temos mais elementos aí inexplicáveis, mais elementos para poder aguçar a curiosidade do leitor. E esse estilo do Lovecraft é uma coisa bem comum na obra dele mesmo, é chamado de estilo epistolar. Ou seja, muitos protagonistas, muitas histórias se desenvolvem por meio de cartas, de relatos, de notícias de jornal, de anotações em diários. E às vezes existe uma apresentação anterior, como aconteceu aqui nessa história, e às vezes não. Às vezes a gente já começa a ler através do relato do próprio protagonista. Outra coisa legal de perceber é o nome, Howard Phillips, o nome do protagonista. No final do conto eu falo um pouquinho mais sobre isso. E vamos para o relato propriamente aqui, depois que passou a apresentação, a segunda apresentação. Meu sonho teve início num pântano úmido e atulhado de juncos, que jazia sob um céu cinzento de outono, com um desfiladeiro encapelado de rochas cobertas de líquens elevando-se ao norte. Olha que descrição dessa paisagem.
Isso é uma coisa interessante do Lovecraft. Muitas vezes as histórias dele se passam em lugares pequenos e sob olhos não tão poéticos, lugares que não tem muita graça. Mas ele vai colocando graça no cenário que ele escolheu para contar a história através de uma boa escolha de palavras. Então mesmo que aquele lugar não tenha nada de especial, ele consegue através da escrita transmitir a sensação que ele quer para o leitor. Vamos lá. Impelido por alguma motivação obscura, ascendia uma fenda ou fissura nesse gigantesco precipício, notando enquanto o fazia as bocas negras de muitos buracos terríveis estendendo-se de ambas as partes até as profundezas do platô de pedra. Então a gente tem uma ação do personagem aqui e ele não se preocupa muito em explicar a motivação do personagem para ele estar avançando, para ele seguir em frente, para ele explorar aquele ambiente ali do sonho. Essa aqui é uma história curta e existe o princípio que diz que quanto mais curta é uma história, mais emocional ela tem que ser. Às vezes a gente fica tentado ali, quando vai escrever um conto, a se perder em justificativas para as coisas e a gente precisa identificar onde isso é necessário e onde não é. Então adiante. Em vários pontos, a passagem era coberta pelo chocalhar das partes superiores da fissura estreita. Esses lugares sendo excessivamente escuros e proibindo a percepção de tais buracos que possam ter existido ali. Em tal espaço escuro, senti consciência de um singular acesso de pânico, como se alguma sutil e incorpórea emanação do abismo estivesse engolindo meu espírito. E aqui a gente já começa a ter o desenvolvimento da atmosfera do conto. O maior aliado do Lovecraft é o inexplicável. E ele vai usar sombras, ele vai usar escuridão, profundezas, abismos, para dar no leitor essa sensação de ameaça iminente, esse pressentimento de que alguma coisa vai dar errado a qualquer minuto. Então ali ele fecha essa passagem assim, mas a escuridão era grande demais para que eu pudesse perceber a fonte de meu alarme. É assim que ele resolve essa questão. Concluindo, emergi sobre um platô de rocha musgosa e solo pobre, iluminado por um pálido luar que havia substituído o orbe moribundo do dia. O orbe moribundo do dia, do sol poente. Lançando meus olhos ao redor, não vi objeto vivo, mas estava sensível a uma comoção muito peculiar que vinha muito abaixo de mim, entre os sussurrantes vestígios do pântano pestilento que eu havia acabado de abandonar. Uma grande preocupação do autor nessa parte da história é o trajeto que o protagonista está percorrendo e em passar a ideia de que ele está se embrenhando em um lugar perigoso, né, onde talvez não haja mais volta. E outra coisa que também que ele é bem direto nas transições, então enquanto ele usou uma palavra, outro autor poderia usar uma frase ou um parágrafo aqui entre esses dois momentos. Vamos lá. Depois de caminhar por uma certa distância, encontrei os trilhos enferrujados de uma ferrovia de rua, e as placas comidas de cupins ainda seguravam o trole em boas condições. O trole é tipo uma roldana que vai em cima do trem e que corre junto de um fio de eletricidade, né? E é isso que alimenta o trem com energia. E obviamente a gente está falando aqui de um autor do início do século, então são termos que a gente não vê toda hora nas histórias, e além disso Lovecraft também tinha um estilo considerado, na época já, mais arcaico, mais conservador. Ele gostava de dar uma formalidade maior pro texto dele. Acompanhando esta linha, logo dei com o carro amarelo de vestíbulos de número 1852, de um tipo de 2 vagões comum entre 1900 e 1910. Não estava tinindo, mas evidentemente preparado para partir, o trole estando no fio e o freio aéreo de quando em vez pulsando abaixo do chão. E outra coisa digna de nota aqui é que a gente já está se aproximando do desfecho da história e até agora a gente não sabe nada sobre esse protagonista, com exceção do que foi apresentado, né, do primeiro personagem que apresentou esse relato aí, que disse que ele não era uma pessoa muito letrada, então se surpreendeu com essa carta, né, com esse escrito. Mas fora isso a gente sabe só o nome e a residência dele. Seguindo, entrei a bordo e olhei em vão pelo interruptor de luz, notando enquanto o fazia a ausência de cabineiro, que assim implicavam a ausência do motorneiro. Então sentei-me num dos bancos cruzados do veículo. Ouvi um farfalhar na grama esparsa à esquerda e vi as formas escuras de 2 homens caminhando ao luar. E outra coisa que o Lovecraft fazia muito bem era alternar trechos bem diretos e explicativos, embora sucintos, com descrições bonitas e elegantes, né, e maneiras criativas de pintar o cenário. Então a gente tem aqui ele descrevendo os vagões, né, dá até a data de fabricação dos vagões, e ao mesmo tempo em outros lugares ele dá uma descrição mais floreada, mais enfeitada. Então isso também é importante, né? O autor precisa saber a hora de ser direto e a hora de enfeitar. E como quase todas as histórias dele, o que a gente leu até agora foi uma construção gradual, visando levar o leitor a se deparar com o bizarro, com o inexplicável, né, com um momento impossível. Então daqui até o final eu não vou interromper mais para a gente poder perceber melhor o ritmo que ele imprime a esse desfecho do texto, e depois eu faço os comentários. Tinham os capes de uma companhia ferroviária, e não pude duvidar de quem fossem o condutor e o motorneiro.
Então um deles fungou com presteza singular e elevou o rosto para uivar para a lua. O outro caiu de quatro para correr na direção do carro. Levantei-me de um salto e corri como louco para fora daquele carro e atravessei intermináveis léguas de platô até que a exaustão me forçou a parar. Fazendo isso não porque o condutor tivesse caído de quatro, mas porque o rosto do motorneiro era um simples cone branco, com um tentáculo vermelho como sangue na ponta. Eu estava ciente de que apenas sonhava, mas a própria consciência não me foi agradável. Desde aquela noite pavorosa, tenho rezado apenas para despertar. Isso não me acontece. Ao invés disso, eu me encontro como um habitante deste terrível mundo dos sonhos. Aquela primeira noite deu lugar à aurora, e caminhei sem rumo pelos pântanos solitários. Quando a noite veio, eu ainda caminhava, esperando acordar. Mas subitamente abri caminho entre os juncos e vi à minha frente o antigo bonde, e, a um lado, uma coisa com rosto em forma de cone levantava sua cabeça e uivava estranhamente para o luar que se derramava. Tem sido a mesma coisa todo dia. A noite sempre me leva àquele lugar de horror. Tenho tentado não me mover com a chegada da noite, mas devo andar em meu sonambulismo, pois sempre acordo com a coisa de terror uivando à minha frente na pálida luz do luar, e viro-me e fujo como um louco. Deus, quando despertarei? E aqui se encerra o relato do protagonista da história e a gente tem o fechamento da moldura, a parte inferior, que consiste em 2 frases. Foi isso que Morgan escreveu. Eu iria à Rua College 66 em Providence, mas tenho medo do que possa encontrar lá. Então vamos comentar aqui alguns aspectos da narrativa, mais ali no final, agora que a gente já passou por toda ela, né? A gente tem aqui como ápice da exposição da loucura, do bizarro, do inexplicável, esse trecho, né? Então ele fugiu do condutor e do motorneiro, e ele não explica o porquê nesse primeiro momento, ele vai falar isso depois que ele relata, né, a fuga. Quando ele vai finalmente fazer a exposição plena do absurdo, daquilo que está fora do lugar na história dele, o que o leitor já vinha antecipando que ia acontecer a qualquer momento, ele faz isso da maneira mais direta possível, de uma forma quase casual. E ao mesmo tempo a descrição do caminho que o protagonista fez até ali, ele fez de uma maneira mais enfeitada, de uma maneira mais envolvente. Então isso é o que a gente chama de truque de mágico, né? Um negócio que o leitor não vê acontecendo, mas ele sente o efeito. Ele não diz que o cone é horrível, que é medonho, nem que o tentáculo é nojento. Isso fica ao encargo da imaginação de quem está lendo. E outra parte-chave aqui, que tem uma ótima construção, é essa. Desde aquela noite pavorosa, tenho rezado apenas para despertar. Isso não acontece. Isso pontua um momento do encontro com o inexplicável, com a loucura, e dá uma noção para o leitor de que a coisa é mais grave ainda do que parece. Então ele está preso nesse ciclo, né? nesse pesadelo, ele não consegue escapar disso. E a gente consegue entender isso com muito pouco. A parte inferior da moldura que fecha o relato, ela é fundamental para sugerir ao leitor que a história não acabou, que o mal não foi derrotado, e o leitor não sabe nem que mal é esse. Ele não entendeu nem o que aconteceu com o condutor e o motorneiro para eles ficarem assim. E o fato de haver a possibilidade de que outra pessoa passe pela mesma situação em um ciclo sem fim é que gera o desconforto. Então essa é uma característica comum do terror psicológico e particularmente da obra do Lovecraft. Não é um momento do susto que fica, não é o susto que está em destaque, mas conforme o leitor passa pela história, o que fica depois é aquele momento em que se materializou o impossível, e esse impossível não foi explicado, não foi resolvido. Isso aciona alguma coisa no nosso cérebro e faz a gente voltar a essa ideia o tempo todo, né? Buscando uma resolução, buscando um sentido. Os autores de terror e horror psicológico costumam partir de elementos do cotidiano, elementos comuns que em tese não ofereceriam perigo nenhum, e a partir dali eles distorcem alguma coisa e criam uma possibilidade de algo que o leitor não tinha pensado antes. Ele só passa a ter medo de determinada coisa depois que ele lê a história. E outra coisa que eu já falei, mas só vou complementar, é que nesse estilo de história não tem problema nenhum em deixar coisas inexplicadas. Pelo contrário, o autor pode e deve usar isso a seu favor para poder gerar esse tipo de perturbação no leitor. E uma curiosidade sobre essa história é que ela não é inteiramente de autoria do Lovecraft. Ela surgiu de um fragmento deixado por ele, supostamente o relato de um sonho que ele teve, e ele enviou esse relato para um amigo, e só lá na década de 40 um terceiro autor pegou o que o Lovecraft tinha escrito e decidiu complementar, e aí surgiu o conto A Coisa à Luz da Lua. E um negócio legal que fica meio como um easter egg é que durante a apresentação o personagem é chamado de Morgan, mas quando passa para a primeira pessoa, quando ele vai realmente relatar o ocorrido, ele se apresenta como Howard Phillips, que é o nome do Lovecraft, Howard Philip Lovecraft. Então é como se o autor que completou a história estivesse fazendo uma homenagem ao Lovecraft, inserindo ele no próprio mundo que ele criou.
E é isso, com certeza tem muito mais a ser falado tanto sobre essa história quanto sobre a obra do Lovecraft em geral. Eu não pretendi aqui de forma nenhuma esgotar o assunto, é apenas uma leitura comentada que eu espero que contribua de alguma maneira tanto para quem gosta de histórias de terror psicológico quanto para quem tem a intenção de escrever uma delas. E se você gosta de escrever, dá uma conferida aqui do lado na playlist da nossa série de exercícios de escrita criativa, Planos em Prática, e aqui na descrição tem o link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!